Olá, começamos agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. Vamos falar hoje sobre o ECA Digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A lei sancionada em setembro deste ano marca um avanço significativo na proteção dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente online e cria um novo cenário de responsabilidades para empresas e plataformas digitais, ao mesmo tempo em que garante ferramentas de controle e acompanhamento para pais e responsáveis e também trata de temas como publicidade e coleta de dados. No programa de hoje vamos entender o que muda, como a lei será fiscalizada e quais são os novos desafios para a proteção da infância e juventude. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o vereador Leniel Borel, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da Câmara do Rio. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Simone. Muito importante falarmos sobre esse tema. Que bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Também recebo aqui a Mônica Arial de Brito, delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, delegada, ao nosso programa. Um grande prazer, ainda mais para falar sobre esse tema que eu gosto muito. Com certeza, e vamos falar muitas coisas e muitas novidades aqui importantes. E para entender mais detalhes do ECA Digital, vamos acompanhar uma reportagem que traz informações importantes sobre a nova legislação. Vamos ver? O Brasil deu um passo importante na proteção de crianças e adolescentes na internet. Foi sancionada a lei que institui o ECA Digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A nova legislação busca tornar o ambiente online mais seguro por meio de regras que impõem obrigações diretas a plataformas, desenvolvedores de aplicativos e empresas de tecnologia. Entre as exigências estão a verificação de idade, ferramentas de controle parental, remoção rápida de conteúdos ilícitos e transparência no uso de dados pessoais. As plataformas também ficam proibidas de usar informações de menores para publicidade direcionada. O ECA Digital surge em meio a uma preocupação crescente com os riscos enfrentados por crianças e adolescentes em redes sociais, jogos e aplicativos. A lei quer garantir mais segurança diante da exposição a conteúdos inadequados, da coleta indevida de dados e da ausência de mecanismos eficazes de supervisão. É uma resposta à pressão da sociedade por regras mais claras e por mais responsabilidade das empresas que dominam o ambiente digital. Quem descumprir as normas pode sofrer multas, suspensão ou até proibição de atividades no país. Um avanço que reforça o compromisso com uma internet mais ética, transparente e segura para as novas gerações. Delegada, já vou começar aqui lhe perguntando, a senhora faz um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro e eu queria que a senhora apontasse para a gente as principais medidas agora do ECA Digital, o que muda no trabalho, o trabalho que a senhora vem fazendo. Eu gostei muito da lei, porque eu acho que não tem nada de censura, não tem nada contra a liberdade de expressão, muito pelo contrário, né? Vai proteger mais as crianças. E eu que trabalho com isso, e vários casos meus, assim, bem escabrosos, a gente precisou muito que as plataformas nos dissessem, né, da onde vinha tal gravação, onde que tal, e demorava, e às vezes tinha que ficar até a madrugada inteira, porque você pede urgência, por exemplo, pro Facebook, você pede urgência, é urgente, então a qualquer hora da madrugada a pessoa tem que ficar acordada o tempo todo, porque eles vão dar a informação. E as pessoas acham que nunca vão ser pegas, e quanto mais a pessoa tem conhecimento, mais ela é espertinha, mais difícil se torna para a polícia pegar esse autor. Então, né, eu gostei demais, porque vai facilitar o nosso trabalho e vai proteger, né, as crianças que são, assim, vítimas presas muito fáceis. Vereador, na sua opinião, a gente vê ali também, né, nas novas leis, na nova lei, né, apontando a questão dessa responsabilidade dos pais, né, que já tem. Mas o que o senhor acha que isso vai contribuir ainda mais, ajudando, né, para que os pais tenham esse controle e essa fiscalização? Bom, esse para mim é um grande marco, né, na história do nosso país de proteção para criança e adolescente, essa nova lei.
Por isso que ela foi apelidada, denominada como ECA Digital. Assim como o nosso ECA, né, que fez agora 35 anos, que é um grande estatuto para criança e adolescente. Ela traz as diretrizes, ela traz os deveres e as responsabilizações para os pais, para as plataformas, para as empresas que desenvolvem software, desenvolvem aplicativos. Muitas pessoas falando, a internet ela é terra de ninguém. Quem não já ouviu falar desta forma? E as nossas crianças e adolescentes? Se já era difícil para nós, adultos, imagina as crianças, e elas estavam ali sendo sensualizadas, recebendo uma gama de informações, dados das próprias crianças, né? Por isso que essas diretrizes que são aplicadas agora no ambiente digital, também traz a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, traz o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, e ele é um grande marco de trazendo essas inovações e responsabilizações, não só para pais, mas para todos que trabalham ou que estão ali no ambiente digital lidando com crianças e adolescentes. Pois é, e agora, recentemente, a gente teve essa questão da discussão da adultização das crianças, né, doutora? Falando dessa fiscalização toda, né? Como é que vai acontecer essa fiscalização dos pais? Inclusive, a senhora tem histórias aí, né, que já apontam uma realidade muito perversa, né, trazendo os pais, né? Muito, porque quem deveria proteger, na verdade, pratica um crime, né? Crime que deixa verdadeiras sequelas, né, na criança, no adolescente. Então, eu acho que vai ser a lei sendo posta na prática. Então, botou a lei? Tudo bem. Agora, como vamos chegar até os pais? As crianças, tem várias coisas na lei que já deixam assim as crianças bem mais protegidas. Inclusive porque a nossa geração, ela não tem a esperteza que eles têm. Eles já nascem quase com o computador, né, na mão. Então, a gente tem que ser sempre mais rápido do que eles, porque eles vão tentar burlar, né, para acessar conteúdos e tudo. Então, os bons pais vão correr junto com a lei. E esses outros pais, com certeza isso vai ser um quê, né? Vai ser uma outra responsabilidade que a lei vai pegar, né? Doutora, a senhora tem um exemplo, né, de um caso de pais ali que prendeu, né, de uma mãe com uma namorada. Lembra dessa história? É esse caso mesmo. Esse caso é incrível. Olha, sinceramente, a avó pegou a filha, né, que é a mãe, estuprando o próprio filho. E, na verdade, ela dizia que tinha uma namorada que sofria chantagem de um agiota, tá? Então, para diminuir a dívida com esse agiota, a mãe tinha que cumprir tarefas sexuais. Então, essa, ai, amor, agora, né? Ela cumpriu algumas, agora ele quer que você, tenha relações sexuais, né? Falou outros termos, sim, mas, né? Com um menino bem novinho. Daí a mãe, mas como? Ah, amor, com seu filho. Poxa, amor, daí ele vai abater bastante da minha dívida. E a irmã e a mãe chegaram e viram e foram até a delegacia. Você imagina a dor dessa avó tendo que entregar a própria filha. E a nossa delegacia trabalhou, eu vou assim, meia culpa. Eu falei, isso é história, ela que estava estuprando mesmo. Mas graças a Deus eu tenho uma equipe que não é tão ogra que nem eu, e começaram a investigar. Pois bem, essa namorada não existia. Era tudo de um presbítero que fingia que era namorada e que fingia que era o AJ. Era a mesma pessoa. Você acredita que essa mãe, né, que estava estuprando o filho, mesmo vendo a gente mostrando, tendo audiência, ela, não, mas tinha minha namorada assim. Não existia. E com todas as provas, ela ainda não admitiu. Ela nunca viu a pessoa, olha isso, ela nunca viu a pessoa. Além de cometendo o abuso ali, compartilhando imagens que são difundidas na internet, né? A proporção disso, a gente às vezes nessa dark web não consegue monitorar. E a gente nem tem dimensão, né, do que mais acontece. Isso é um caso que a doutora está nos contando. Agora, vereador, o senhor já tem algumas leis aqui, né, que o senhor vem implementando desde que o senhor chegou aqui na Câmara. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Bom, agora, para a gente, vários avanços. Acabamos de ter um avanço que virou lei no nosso município, o ensino como atividade extracurricular nas escolas municipais, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Hoje, né, é lei no nosso município o ensino do ECA
para as nossas crianças. Eu acho que é um grande marco, porque as crianças precisam saber dos seus direitos. Ou do outro lado, o agressor, o violento, o abusador, fala por muitas vezes que ela está sofrendo agressão porque ela merece. Ou ela está sofrendo aquele abuso porque ela merece. Ou se ela falar alguma coisa, vai matar um pai, vai matar a mãe ou a própria vida da criança. A criança precisa saber dos seus direitos, que o direito dela não é apanhar, não é ser abusada. O direito dela é ser amada, respeitada, que tem um estatuto que a protege. As crianças precisam ser ensinadas sobre isso para mudar essa chave e, de certa forma, ela denunciar. Porque é na escola que ela vai denunciar. Temos outros projetos de lei já, né, que estão aí. A própria lei Henri Borel, que talvez seja um dos maiores marcos de proteção da criança e adolescente do nosso país, que foi uma lei que a gente lutou muito para aprovar em Brasília, uma lei federal. Hoje eu trago para a estrutura do município do Rio de Janeiro a necessidade da regulamentação. Não é só ter a lei, a gente precisa ter uma previsão orçamentária para a capacitação dos profissionais da saúde, educação, conselho tutelar, guarda municipais, todos que vão lidar direto ou indiretamente com a criança. Trazemos a necessidade dessa intersetorialidade, porque o que nós estamos vendo é a saúde fazendo da sua forma, a educação fazendo da sua forma, a assistência social fazendo da sua forma, o esporte fazendo, e o esporte salva vidas, mas ninguém comunicando entre si. E a gente traz essa forma intersetorial, mais ampla de olhar no município do Rio de Janeiro para as nossas crianças e adolescentes. Isso é muito importante, né? Porque aí eu até entro no assunto das parcerias, né? Inclusive até com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que também vem fazendo um trabalho de questão do uso de telas, né, doutora? Como é que vocês veem e quem pode trazer para essa parceria cada vez mais forte? Ele falou da lei, é muito interessante, é uma medida protetiva, né, que vai na hora, quando faz o registro, né, aí aparece lá, né, Henri Borel, e a medida protetiva vai imediatamente, né, para o juiz analisar. Fez o registro, o sistema já manda imediatamente. E quando um juiz, um hospital, todos trabalham juntos, até nesse caso que eu falei mesmo, eu não faria nada se não fosse um juiz, se não fosse uma promotora que viram que aquele caso era sensível. Porque flagrante já não tinha, então eu precisava de mandado de prisão, eu precisava de mandado de busca e apreensão, entendeu? Então, como o vereador falou, é muito importante que todos trabalhem em conjunto. Eu apareço lá para dar entrevista, mas por trás de mim, eu até falei, né, que eu ia até errar, eu ia parar nela, e não. Tinha muito mais camadas, entendeu? Então, teve um policial que ficou sem dormir e tudo. Então, todos trabalhando juntos, obviamente que a coisa vai, né? O que a gente tem visto, principalmente agora, é uma lei muito nova, né? Essas diretrizes de proteção para criança e adolescente que a lei traz. Então, a gente vai entrar agora numa necessidade de capacitação. Ainda é novo para mim, ainda é novo para a doutora, ainda é novo para toda a sociedade. E aqui no município do Rio de Janeiro, haverá a necessidade da gente regulamentar essa lei aqui. E a gente vai falar isso no próximo bloco, tá ok? Nós vamos para um intervalo, Câmara Rio Debate, volta rápido, até já. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate. Hoje o centro da conversa é o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Nossos convidados são o vereador Leniel Borel e a delegada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Mônica Arial de Brito. Delegada, gostaria de saber qual o tempo que as plataformas e as empresas vão ter para se adaptar a essa nova lei. O tempo é de 6 meses, né? Eu acho que é um tempo razoável, porque tem que ter, né, um tempo. Na Europa, a parte de pornografia, eles agora obrigam a ter um cadastro. Aí teve a discussão, mas a privacidade... Gente, quando você entra num site de pornografia, por exemplo, não tem já privacidade. O IP do teu computador fica ali, a tua digital já está ali. Então, só vai ajudar mesmo que as crianças fiquem protegidas. Você não tem mesmo essa tal privacidade que as pessoas acham. Então, eu acho que dá mesmo para se adaptar em 6 meses, ver quais conteúdos, né? Porque tem partes subjetivas, né? Essa parte, por exemplo, da adultização é um pouco subjetiva. Então, ver o que vai ser feito. Eu gosto muito da parte penal.
ser objetivo, ser fechadinho. É crime tal coisa. Então, acho que vai ser o desafio. Agora, tem coisas que a gente já sabe que são crimes. Estupro virtual, né? Cenas violentas, aqueles desafios que já morreu criança, já morreu adolescente, né? E é tão interessante que quando você vai ver quem pratica o estupro virtual e tudo, eles usam a voz modulada. Quando você vai ver, é um molequinho à toa, que fez um estrago gigantesco, que fez crianças e adolescentes se mutilarem, se suicidarem. E, sabe, é um criminosinho ali, né, que por trás de um computador vira um monstro. Exatamente. Agora, vereador, e a comissão aqui na Câmara, do qual o senhor é vice-presidente, como é que vai se adaptar e que tipo de trabalho já está pensando em relação ao ECA Digital? Bom, a gente já está se mobilizando. Há necessidade, como é uma lei nova de regulamentação aqui no município do Rio de Janeiro, né? Tanto estamos olhando, tenho olhado como vice-presidente da Comissão Permanente do Direito da Criança e Adolescente, assim como também faço parte da Comissão Especial de Combate à Violência Infantil. A gente tem visto essa violência muito ampla. Jogos, né, de aplicativo, jogos como Roblox, né? Quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Jogos ali que entram adultos, né, tentando cooptar crianças para cometer seus crimes, para pegar imagens, pornografia, gigante, né, o número de espaço que estão sendo criados. E aliciar mesmo, né, os jovens e as crianças. O vereador agora tocou num ponto maravilhoso da lei, que são os jogos. Porque se os adultos espertos caem, né, em golpes, porque esses jogos são golpes, né? Imagina a criança, exatamente. Sim. E, assim, quem tem filhos sabe dessa realidade, né, desses jogos virtuais que são aí hoje com o avanço da internet, né, da velocidade da internet, e ali adultos, né, usando esses espaços ali ou ambientes escondidos para cometer crimes. Então, além da necessidade das diretrizes, há necessidade de regulamentação. É uma lei nova, não é só ter a lei. A gente vai ter uma dificuldade agora e o próximo desafio é fazer com que essa lei seja aplicada. E o desafio nosso como comissão é trazer a aplicação dela aqui no município do Rio de Janeiro. Então, esse olhar diferenciado, a gente já tem olhado. A gente agora está pegando essa estrutura, né, da lei para, né, ver o que se aplica ou não na estrutura do município e que a gente tem esse olhar diferenciado do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro seja um ambiente seguro para nossas crianças, uma vez que é fato, né, não é Leniel aqui falando, o Atlas brasileiro da violência traz o nosso estado como um dos estados mais violentos com relação à criança e adolescente. São 9.000 casos de abuso sexual infantil registrados no último ano no Rio de Janeiro. Fora que esses números são subnotificados. A Unicef fala que 7 a cada 100, né, é registro. Então, se a gente arredondar para 10%, foram mais ou menos 90.000 casos de abuso sexual somente no Rio de Janeiro. E o abuso não é só, né, doutora, o abuso físico, do contato físico. É o abuso, às vezes, usando a internet, a pedofilia, né, pegando imagens de crianças. A gente recebe essa questão da violência, né, que está institucionalizada muitas das vezes, e recebo de imagens, né, de crianças com 2 dias de vida já sendo abusada. É um absurdo. Surreal isso. Eu ia até perguntar para a doutora os casos que recebe hoje em dia e de que forma essa notificação chega até a senhora. Olha, chega muitas vezes pelos parentes ou pelo hospital, porque às vezes a criança já está sendo abusada, só que ainda, como diz na gíria, ainda não deu ruim, entendeu? Eu tive um caso de uma criança de 3 anos que eu tenho certeza que ela já vinha sendo abusada, só que o pai, ele tinha um defeito na mão, ele introduziu na vagina da criança, então ele arrebentou a criança. Tudo isso com a mãe deixando. Então, foi uma investigação que eu estava comentando com o vereador que mexeu muito comigo, porque nem todos os casos eu posso me dar o luxo de mexer comigo, senão eu estou destruída. Mas esse caso mexeu tanto comigo e ela tinha um padrasto, assim, envolvido e ela fazia de tudo para que a gente achasse que era o padrasto. Então, foi uma investigação demorada e cada vez que demorava mais eu surtava, literalmente surtava, e a gente conseguiu prender os 2, foram condenados os 2 a 19 anos e meio, e ela, 1 ano e meio, já estava solta. Isso aí me deixa muito triste, mas o que me deixa feliz é que a criança está bem, se recuperou no hospital, mas é aquilo, né, acompanhamento psicológico e tudo,
E ele está preso, que eu espero que fique muitos anos. É triste, né? Muito triste. Não, isso é o que eu falei, né, antes. É um caso que a gente está falando aqui, 1, 2, imagina o tempo inteiro isso acontecendo e que não é denunciado em nenhum momento. Exatamente. Nesse caso, teve que ser denunciado, porque ela deu a entrada no hospital. Entendeu? Então, são bebês, não falam, não tem como se defender. E os maiores, muitas vezes, têm medo porque são ameaçados. Né? Recentemente estourou, né, uma operação, né, doutora? Foi noticiado em vários jornais daqui no Rio de Janeiro, com o envolvimento da Polícia Civil, Polícia Federal, de uma rede de pedofilia, né? Não só de fazer imagens, mas também de proliferar essas imagens aqui no Rio de Janeiro. Porque, é lucrativo. Tem uma delegada que não é da Polícia Civil, mas ela deu uma palestra na Polícia Civil, o vereador estava falando aqui agora, né, de criança pequena, olha, ela dando a palestra, só tinha quase policiais. Ou seja, a gente está acostumado com a violência. Quando ela acabou a palestra, as pessoas choravam, porque ela mostrou um caso de um cara que a mulher estava grávida, tá? Aí ele estava falando com os pedófilos coleguinhas dele, os outros criminosos, a partir de quanto tempo, depois que o bebê nascesse, ele poderia começar a abusar do bebê. E depois aparece ele abusando. Olha, sabe como é que eles descobriram quem era? Eles, no filme, tinha uma conta de telefone. E a Polícia Federal viu aquela conta e conseguiu prender. Paula Mari, ela fazia um trabalho excelente. Mas isso chocou tanto. Não, só policiais e todo mundo com as lágrimas caindo. Eu imagino. É uma coisa muito enlouquecedora. Mas que a gente, né, doutora, acaba lidando com isso todo dia. Essa violência aqui no Rio de Janeiro crescente. A doutora deve receber isso todo dia por ser titular de uma delegacia especializada. Sim. E a gente agora vai ter um grande desafio. Temos a lei. Só para dizer, a sua delegacia especializada, qual é que a gente ainda não tinha falado? Na verdade, a minha delegacia DEAN é especializada com violência doméstica, mulher, só que como não tem especializada de criança e aí adolescente, muitos casos vão para lá. Entendeu? A doutora acabou virando quase posto Ipiranga, né, doutora? Então, vou pedir para a gente fazer as considerações finais aqui do nosso programa. Por favor, doutora. Olha, eu tenho certeza que essa lei vai, como diz no popular, pegar. E sempre o vulnerável, sempre a criança, o animal, a mulher, né, tá dentro de casa, né? Essa coisa de dentro fica muito difícil da gente saber se não tiver uma denúncia, né? Se não tiver alguém que se tenha empatia por essas pessoas e vão até a delegacia. E com essa nova lei, essa parte da internet, que é muito difícil de investigar, com certeza vai ficar mais fácil. E eu tenho certeza que com políticos competentes, que nem o que está aqui do meu lado, essa lei vai pegar assim, vai ser regulamentada e a gente está aqui para fazer cumprir. Pode ter certeza. Muito obrigada, vereador, suas considerações. Bom, a lei, né, o ECA Digital, ela agora foi implementada através de um clamor popular. O povo, a população não aguentava mais essa ausência de diretrizes, né? Falei aqui no começo. Essa terra sem lei, né? Pois a internet ainda é considerado um lugar ermo, né? Terra de ninguém, posso dizer assim, entre aspas. E aí trazemos agora as diretrizes, né? Esse marco para o Brasil no ambiente digital de proteção para criança e adolescente. Mas não é só ter a lei. Agora o nosso grande desafio é fazer com que ela se aplique, com que ela, entre aspas, pegue, como a doutora falou. Então nós aqui no Legislativo, agora a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, está extremamente compromissada nesse olhar diferenciado. Estamos vendo esse olhar diferenciado em prol da criança e adolescente, não só Leniel Borel como vereador, mas como comissão, trazendo a Câmara e os demais vereadores para essa preocupação, uma vez que a violência está aumentando, né? Hoje o Rio de Janeiro é um dos estados, né, e o nosso município, um dos municípios mais violentos com relação à criança e adolescente, não só no ambiente digital, mas também presencial. Então a gente precisava fazer alguma coisa e é isso que a gente está fazendo. Agora pegar essa lei e fazer com que ela seja aplicada, que esteja aplicada no seu âmago e trazer mais pessoas para essa luta.
Tanto a Polícia Civil, trazer o Conselho Tutelar, trazer o Ministério Público, é um grande desafio agora, né, doutora? Não as pessoas pensam assim, mas temos a lei agora, do dia para a noite vai aplicar. Não, a gente precisa capacitar todo mundo, capacitar os demais delegados, policiais civis, capacitar a população, todos que estão ligados direto ou indiretamente com a criança, o próprio Ministério Público, os próprios juízes precisam se capacitar para que a gente saiba o que fazer uma vez que identifique que a criança está no cenário de violência usando um ambiente digital. Vereador, muito obrigada. A delegada Mônica também, com certeza, são informações importantíssimas, né? Que a gente tem que compartilhar cada vez mais. Muito. Tá? Obrigado. Estamos aqui para isso. E a gente agradece muito a Câmara Rio Debate, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, por estar nesta luta com a gente de proteção da criança e adolescente. Com certeza. Mas já acabou? Estaremos sempre. Tá tão gostoso aqui, né? Tá tão bom, né? Estaremos sempre, mas muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Até a próxima e muito obrigada pela sua companhia. Tchau.